Bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo referente à disciplina Cálculo Numérico. Nesse vídeo aqui nós vamos estar fazendo um exemplo envolvendo método de T de ordem 3. Na verdade, esse exemplo aqui, ele é o mesmo exemplo tratado no vídeo passado, só que lá nós utilizamos o método de T de ordem 2. Então aqui a gente vai estar aumentando a ordem para a gente ver o ganho que a gente tem aí na redução do erro, tá certo? Então nesse caso aqui a gente vai anunciar o seguinte, ó. Aplica o método de T de terceira ordem ao problema de valor inicial dado por y igual a y menos t ao quadrado mais 1, onde o t varia de 0 a 0,4, a condição inicial diz que nesse valor 0 aqui a minha solução vale 0,5. Nesse caso o método de T de terceira ordem vai ser aplicado com n igual a 2, dois passos. Compare o resultado obtido com a solução exata y de t igual a t mais 1 ao quadrado menos 0,5 elevado a t. Tá certo? Então vamos ali para o quadro para a gente fazer as considerações que a gente precisa. Então o que acontece? Nós temos aqui o nosso problema de valor inicial, aqui o número de passos, solução exata. Aqui eu botei a fórmula que nós precisamos utilizar, certo? A fórmula do método de T de ordem N. O W0 igual a alfa é esse carinha aqui, o alfa. WI mais 1 igual a WI igual a H vezes TN de TI WI, onde esse TN é essa fórmula aqui. O que acontece? Nós aqui nós vamos até a ordem, quer dizer, nós vamos utilizar a ordem 3, né? Então, quando o N aqui é 3, perceba que quem manda na coisa aqui é essa derivada aqui, ó. Eu vou ter 3 menos 1, ou seja, eu vou ter a derivada de ordem 2 de uma certa função f. Quem é essa função f? Essa daqui. Então, eu estou aqui indo um pouquinho rápido no vídeo, porque eu já falei disso no vídeo anterior. Então, assim, se você ver o vídeo anterior, quando você chegar nesse aqui, você vai ver que tudo é bem tranquilo de se fazer a partir do que a gente viu lá. Tá certo? Então, nós temos o seguinte, olha, vamos calcular umas preliminares para a gente poder escrever nossa fórmula iterativa. A solução é o seguinte, ó, temos que eu preciso calcular o H. O H é quem? B menos A sobre N, que vai ser 0,4 menos 0 sobre 2, que vai dar 0,2. Então, esse é o tamanho do nosso passo. B menos A sobre N, a quantidade de passos. Então, a gente tem o tamanho do nosso passo. O nosso TI, por outro lado, ele vai ser dado pela forma A mais I vezes H, que são onde a gente para ao dar cada passo. Então, nesse caso aqui, ó, vai ser o quê? 0 mais I vezes 0,2, que vai ser 0,2I. Ou seja, com I igual a 0 ou 1. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, o I varia até N menos 1, onde N é o número de passos aqui, 2, então, menos 1, então é 0 e 1. É os valores que eu vou jogar de I na nossa fórmula, certo? Então, isso aqui a gente fez também no vídeo passado. E aí nós temos o seguinte, olha, nós temos uma função f aqui, de t, y, que é esse lado de cada equação. Ela é y de t, ou só y se você preferir, tá certo? Y de t, eu vou botar só y para ficar um pouquinho menor aqui, menos t ao quadrado mais 1. Então, eu vou derivar isso uma vez. Então, ó, f', né, de t, y, porque eu preciso dela aqui, tá vendo? F' de t, y, vai ser o quê? Y', que y é uma função de t, né? Menos 2t, e aqui o 1, 0. O que eu vou fazer, gente? Eu vou jogar o y', né? Vale isso aqui. Então, eu vou pegar e substituir esta parte aqui, ó. Então, vai ser o quê? Implica que o f' de ty vai ser y menos t ao quadrado mais 1 menos 2t. Então, nós temos essa expressão. E para facilitar um pouquinho, é bom botar os t's agrupados, certo? Na hora de usar a calculadora e tudo mais. Então, eu vou botar aqui o menos 2t aqui e o mais 1 aqui no final. Então, vai ficar assim, ó. Menos 2t mais 1. Para a gente não perder mais uma linha fazendo essa organização. E aí é o seguinte, ó. A partir da f' de ty, vamos calcular a f duas linhas a partir daqui, ó. Então, vamos derivar de novo esta última expressão. Nós vamos ter assim, y' menos 2t menos 2, a derivada de 1 deu 0. Então, da mesma forma, nós vamos pegar o y' aqui, ó, e substituir por isso aqui. Então, nós vamos ter y menos t ao quadrado mais 1 no lugar do y', menos 2t menos 2. Então, aqui nós vamos, arrumando a casa aqui, nós vamos pegar o menos 2t aqui, agrupar com t ao quadrado, né, negativo, e aqui 1 menos 2 vai ficar menos 1. Então, nós podemos escrever isso aqui da seguinte forma. T ao quadrado menos 2t menos 1. O menos 2t não mexeu, t ao quadrado não mexeu, y não mexeu, mais um 2 negativo daqui, com 1 que vem da parte aqui, fica menos 1, certo? Então, nós temos aqui nossas funções que nós vamos precisar para estar usando uma formulazinha, que é essa aqui, ó.
Perceba que o T3 de TIJ, né? T3 de WI, ele vai ser o seguinte, ele vai ser o F de WI mais o H sobre 2 F' de WI mais o H ao quadrado sobre 6 F duas linhas de WI, certo? Ou seja, eu vou aqui até a ordem 2, até aqui. Nesse caso, gente, o que acontece? Ó? O meu TI aqui, ele faz o papel de T nessa expressão. E o meu WI, ele faz o papel de Y, tá certo? Eu vou usar a calculadora de uma forma mais esperta, para a gente não fazer muita conta. Aí eu vou precisar, né, tá armazenando valores. Então eu vou usar as variáveis Y para W e T e X no caso. No nosso caso, eu vou repassar essa variável aqui para X na calculadora. Essa aqui continua Y mesmo, tá certo? Então, é isso aí. O que acontece? Nossa fórmula iterativa é isso, ó, W0 igual a alfa e WI mais 1 vai ser WI mais H, né, vezes o T3, que é essa fórmula de si, que eu não vou copiar de novo. H vezes, reservou, né? T3 vai ser isso aqui, F de TI WI, porque a gente precisa olhar ela explicitamente, né? F' de TI WI mais H ao quadrado sobre 6F, duas linhas de TI WI. O que acontece? Muitos livros fazem o seguinte, já comentei isso no vídeo passado, vou comentar de novo. Ele pega essa expressão aqui, joga aqui, pega essa expressão aqui, joga na derivada e pega, né? Não, essa joga aqui, depois a derivada joga aqui, e faz uma expressão zona grandona. Eu vou dar uma dica que você não precisa necessariamente fazer dessa forma. Você pode fazer isso na calculadora, por quê? Porque muitas vezes você vai perder muito tempo simplificando aqui. E humanamente falando, a gente corrige errar. Certo? Então aí, vamos começar a calcular nossas interações. Nós já temos basicamente tudo que a gente precisa. Aí eu sugiro que você sempre reescreva isso aqui, colocando os índices. Se o I for 0, então eu vou ter W1 igual a W0, e aí vai ter tudo índice 0 aqui. Ó. Então eu vou ter assim, ó. W1, que é o meu primeiro cara que eu vou achar, vai ser W0 mais H, a parênteses, F de T0, W0, mais H sobre 2, F' de T0, W0, mais H ao quadrado sobre 6, F duas linhas de T0, W0, pronto. Então aqui, ó, vou substituir, ó, quem é o W0? 0,5, minha condição inicial. W0 é alfa, esse aqui é o meu alfa, né? Se você acompanha a teoria anterior, é isso aí. O H é 0,2. Aí aqui eu vou ter um F de T0 vai ser 0, por quê? T0 é quando o I é 0, né? Então vai ser 0,2 vezes 0 vai dar 0. O W0, beleza, a gente já sabe que é o 0,5. Mais 0,2 sobre 2 vezes o F' de 0, 0,5, mais 0,2 ao quadrado sobre 6, vezes o F duas linhas de 0, 0,5. Certo? Então agora a gente vai usar a calculadora. E aqui eu vou dar uma dica que é o seguinte. Faça isso aqui da seguinte forma, ó, que foi essa dica aqui. O meu T eu vou chamar de X, porque eu não tenho a letra T, e não tenho a letra, como eu não tenho a letra ômega nem a letra W, né, parece esse aqui eu vou chamar de Y. Depois eu vou fazer essa conta toda com X e Y. Certo? Então, vou armazenar aqui, ó. O meu T vale 0, né, então eu vou botar 0, estocar na variável X, no nosso caso, né, e o 0,5 eu vou estocar na variável Y. E aí eu vou olhar essa função aqui da seguinte forma, ó. Aqui vai ser Y, né, mais 0,2, o H eu não mexo, né, então vai ser alfa Y mais 0,2 vezes, a parênteses. Aí na hora de eu jogar aqui o 0 e o 0,5, eu vou jogar a mesma função que está aqui, ó, só que repassando x, o t para x. Então eu vou ter o seguinte, ó, a minha função aqui é o quê? O f de 0, 0,5, então vai ser o f de y, x. Então vai ser y, alfa, y menos alfa x ao quadrado mais 1 mais 0,2 sobre 2, vou botar logo 0,1, tá fácil de calcular, né? Vezes a parênteses. Aí a mesma coisa, eu vou pegar na derivada aqui, ó, que é essa, e vou jogar aqui y no lugar de y mesmo, mantém, e x aqui no lugar de t. Então vai ficar
alfa y menos alfa x ao quadrado menos 2 alfa x. Então, eu estou digitando, tenta fazer aí, porque é importante, né? Você treinar as contas. Por isso que eu faço as contas, eu só não mostro, porque às vezes o cara vai fazer, e o mais difícil talvez, que a gente precisa praticar mais é isso, né? Pronto, aí eu fechei o parênteses, mais, aí agora eu vou abrir o parênteses, 0,2 ao quadrado dividido por 6, vezes a parênteses, aí vou botar agora na derivada segunda, fazer o mesmo processo, aqui é o y e aqui é o x, vai ser alfa y menos alfa x ao quadrado menos 2 alfa x menos 1. Fecho os dois parênteses e dou enter. Pronto, achei isso aqui, ó. Sabe qual a vantagem disso, gente? É porque é o seguinte, ó. Porque o próximo passo eu só vou armazenar os dois caras, que é o valor de x, ou no caso o valor de t, e o valor de ômega, né? X e y, aqui no nosso caso repassado, tá certo? Então observe, ó, eu vou até escrever aqui no quadro, mas na hora da conta você vai ver que eu só preciso procurar a minha função que está armazenada aqui e dar enter, certo? Então a vantagem de você usar uma função armazenada é isso, que se você tiver uma interação muito longa, você só vai mudando esses dois valores, né? A gente vem fazendo isso para a função de uma variável, mas pode ser feito para a função de duas variáveis também. Então você vai ter aqui W2, por que W2? Porque se o I é 1, W2 aqui vai ser W1, aumenta em 1 o índice de todo mundo, né? Então você vai ter aqui W1 mais HF, né? A parênteses F de T1, W1 mais H sobre 2, F' de T1, W1 mais H ao quadrado sobre 6, F duas linhas de T1, W1. Fecho os dois parênteses, temos aqui isso aqui. Eu vou substituir só para a gente saber o que, que entrou em cada caso aqui, caso você não queira fazer isso tocando, queira fazer as contas mesmo. Vai ser 0.8293, vou botar uma barrinha aqui para dizer que esse cara aqui, esse 3 se repete, né? Mais 0.2 vezes f de 0.8293 barra, opa não, T1, né? Desculpe, tem um erro aqui. O nosso T1 é quem? 0.2 vezes 1, 0.2. É exatamente o nosso segundo passo, né? Só para lembrar, nós estamos fazendo esse processo aqui, ó. Aqui está o 0, aqui está o 0.2 e aqui está o 0.4. Então a gente já usou esse, vamos usar esse cara aqui, né? Então aqui é o ponto inicial, aqui é o primeiro passo. Então vamos usar esse passo aqui, ó. Então vai ser 0.8293 barra mais 0.2 sobre 2 vezes quem? F' de, aí repete, né? 0.2, barra, mais, aí continua aqui, que é o último termo, né? 0.2 ao quadrado sobre 6, F duas linhas de 0.293, né? Barra. Pronto, o que eu vou fazer agora, gente? Para eu executar essa conta? Muito simples. Eu vou, basicamente, só armazenar esses dois valores, ou seja, o meu x vai valer 0.2 e o meu y vai valer esse valor. Então eu vou botar assim, ó. Esse valor já está na calculadora, ó, já está aqui no visor. Então eu vou botar estocar ele em y, ó, porque ele é o meu ômega. Lembrando que o meu ômega passou a ser o y. Então eu vou estocar esse valor, ó, shift, opa, não precisa de shift, né? Estocar esse valor em y, cuidado para não estocar em x. E agora eu vou pegar 0.2 e vou estocar em x. Aí eu venho com a setinha, ó, procuro minha função, achei ela aqui, e aperto Enter. Deu esse número. Olha como é que ficou rápido fazer essa conta. Então, você só é complicado esse primeiro passo. Tá certo? Então, temos até aí, achamos nossas duas interações. Ele pediu aqui para comparar. Então, comparar é bem simples, né? Nós só vamos precisar de quê? Da nossa tabelinha. Então, nós vamos ter aqui o nosso TI. Aqui nós temos o nosso ômega i, que são esses dois valores. E nós vamos ter o nosso y de TI, que é pegar esta função aqui e substituir os valores correspondentes, tá certo? E nós vamos ter o nosso erro, que vai ser ômega i menos y de TI. Então, ó, 0.0, então aqui vale 0.5, aqui também vale 0.5, certo? Se você tem dúvida, é só jogar aqui o valor 0, né? Que é quando o t é 0. Vale 0, é porque a condição inicial coincide nesse primeiro passo. Então, o nosso erro aqui, inicial, ele é 0. Porém, a partir desse momento, ó, quando eu uso esse cara, né, para ver o quanto a função vale aqui, o meu ômega i vai valer isso aqui, ó, 0.829
3, 3, 3, 3, 3, 3. Né? E aqui no 0.4 ele vai valer 1.214172444. Certo? Minha função vale quanto? Eu vou estocar minha função. Ó. Eu vou pegar aqui, ó, vou usar aqui x para t, tá certo? Então eu vou ter assim, ó, alfa, né? Quer dizer, abre parênteses, alfa, x mais 1, fecha parênteses, ao quadrado, menos 0.5 exponencial de x, alfa, x. Certo? Eu não sei o que está armazenado aqui, eu vou armazenar o zero, né? Então, o zero estoca em x. Só para eu testar se dá 0.5 mesmo. Ó. Deu 0.5. Então, tá certo. Ó. Esse valor quando estocar dá esse. Agora, vamos para o 0.2, que é o que importa. 0.2, estocar em x. Volta na minha função. Deu isso aqui, ó. 0.8292986 2, certo? 829298662. Vou subtrair logo desse cara aqui que já está no visor. 0.829.123.123. São 6 valores, 6 dígitos 3, né? Fazendo essa conta deu isso aqui, ó. 3.47120795 vezes 10 a menos 5. Então o erro foi bem pequeno, né? Acho que no exemplo anterior deu menos 2, né? Ou menos 3. Menos 5. Então a gente armazena agora o 0.4, né? Na minha função, na minha memória. E volta aqui, ó, na função. Bate e dá isso aqui, ó. 1.214087651. Subtrai desse, ó, menos 1.214172444. Deu isso aqui, ó. 8.4792821 vezes 10 a menos 5. Então, são erros bem pequenos, né, em cada passo. Vamos ali para o slide, gente, só para a gente conferir, né, as continhas que a gente fez, tá certo? Vai que errou alguma coisa, né? Então, aqui nós temos o seguinte. Foi utilizado do exemplo anterior, né, porque eu estou seguindo aqui o meu material, então alguns cálculos eu estou pegando já o print que está lá. Né? Então, ó, aproveitando os dados do exemplo 40, que foi exatamente o vídeo anterior, nós temos o seguinte, isso aqui, ó. Até botei aqui no botãozinho para aparecer, ó, isso aqui. Certo? O N é 2, o H é 0.2, da mesma forma que a gente justificou ali no quadro. O TI deu isso e o W0 deu isso. Beleza? Então aí o que a gente faz? Lá nós temos também a própria primeira derivada. Eu não cheguei a colocar ela aqui, né? Até coloquei, né? O f' de TY deu isso, né? Tá? Eu já coloquei. E o f de TY é isso. Tá certo? Ele veio aqui no enunciado, ele já está dado. Então aí a gente calculou que é a derivada segunda, porque a gente precisou dela. Simplificando, deu isso aqui. Tá certo? E aí a gente vai ter que utilizar esse polinômio T3 aqui. Nesse caso aqui específico, gente, observe, ó, foi jogado a função toda aqui dentro, beleza, você pode até fazer desse jeito, né? O que você não pode o próximo passo, é simplificar demais, isso você pode perder muito tempo mexendo com esses índices, então você já pega desse jeito aqui, você já pode plotar na sua calculadora. Foi isso aqui que eu fiz. Tá certo? No exemplo anterior, eu segui mais ou menos uma solução do livro, né? Peguei esse exemplo lá. E aí ele faz isso, ele faz essa simplificação e eu faço questão de deixar para mostrar o seguinte, se você for por aquele caminho, tente fazer a mesma coisa aqui, dar uma simplificada, melhorar isso aqui, agrupar os textos, você vai perceber que vai dar problema. Certo? Você, provavelmente, em algumas situações, você vai cometer alguns erros. Certo? Então aí a gente tem essa funçãozinha interativa aqui, que é o W, né? o nosso T, né? Substituído. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o seguinte, nós vamos armar a nossa função iterativa mesmo. Então lá foi só o T3, ó, só o T3, só essa expressão. Só que nossa função iterativa é o quê? É o WI mais H vezes esse T3, tá certo? Então a gente substitui aqui, né, ó, WI mais 1 vai ser WI mais H vezes a expressão que a gente achou lá, para 0 e 1. Aí a gente joga, faz a continha e acha esses valores aqui, tá certo? A interpretação geométrica é basicamente a mesma, então você tem a função, a sua solução desconhecida, ela vai ter um certo gráfico, e esse gráfico aqui que você vai traçando, ligando os pontinhos, ele vai estando perto, né? Quanto melhor a ordem do método de Taylor, melhor, né, é a aproximação que você vai ter. Só que o método de Taylor tem uma desvantagem, gente, que é o seguinte,
Quando você aumenta demais, você tem que ficar calculando essas derivadas. Isso é uma tarefa que é um pouco complicada no computador. Então, assim, ele não é muito eficiente em altas ordens, no seguinte sentido, ele tem eficiência numérica, assim, de dar um resultado bom, só que ele é pouco prático, vamos dizer assim. Ele é eficiente em altas ordens, mas ele não é prático, né? Então, a gente acaba ficando só até a ordem 2 mesmo, certo? Ordem 3, por aí, mas a partir daí já fica um pouco mais complicado. Na minha apostila, inclusive, tem um exerccio, que era até um exemplo dela, eu mudei para exercício, onde eu faço na ordem 4. Eu solicito lá, e você vai ver, pô, uma expressão zona gigante, né? Um negócio assim meio complicado de trabalhar. Mas é isso aí, espero ter entendido. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.